Você nunca mais será o mesmo depois de você e o Criador. Tá aqui o livro, né? Theta Healing, Você e o Criador. Esse é um dos 4 cursos. Você e o Criador, você e seu parceiro, você e seu círculo íntimo, você e a Terra. Esse é um dos cursos mais recentes. Depois desses, somente DNA 4, que nunca foi ensinado, e Planos da Existência 2 foram canalizados depois de Você e o Criador, você e seu círculo íntimo, você e a Terra. O primeiro a chegar foi você e seu parceiro, dessa leva de cursos mais novos, né? Essa nova geração de cursos. E eu me lembro que quando esses cursos chegaram, quando eu ouvi falar sobre eles, eu pensei, mas o que mais pode existir para a gente fazer num curso de Theta Healing? E cada um desses cursos é surpreendente, cada um deles se torna o seu preferido assim que você faz, né? Dá vontade mesmo de que o mundo inteiro faça. Então, você e a Terra, bom, eu acho que eu posso falar um pouco a respeito do momento em que esses trabalhos chegaram, esse material foi canalizado. À medida que a gente vai ficando pronto para mais e mais informações. Ah, que bacana que você está lendo esse livro. Se eu puder ajudar com qualquer tipo de dúvida, estou aqui para isso, tá? Bom, então, em 2017, na verdade, quando a Vaiana começou a canalizar esse material, ela fala que o Criador disse assim para ela: Vaiana, é agora que conta. Agora as pessoas que chegam ao Theta Healing querem fazer a diferença. É agora que conta. Mais do que nunca. E a Vaiana falou assim, eu tô ensinando isso há mais de 20 anos e é só agora que conta. E o Criador disse assim, porque agora é que as pessoas querem mudar o planeta. Antes as pessoas chegavam ao Theta porque elas queriam algum benefício pessoal, mas agora elas querem mudar o planeta. E as pessoas que ficam no Theta, que conheceram o Theta há mais tempo e que ficam no Theta é porque elas têm esse interesse maior em mudar o planeta. A gente geralmente começa se mudando, é claro, porque faz parte do nosso propósito aqui. Como eu falei ontem na live para vocês, a gente não veio mudar o planeta sacudindo as pessoas, brigando com a forma como os outros pensam. Isso não dá bons frutos, como vocês podem ver no dia a dia, na vida diária de vocês, nas notícias, né? A gente veio mudar o mundo, realmente mudando as crenças na gente. Então a gente se dispôs a... Deus, me coloca naquele planeta ali, acha aquele planeta tão lindo, acha que a humanidade tem tanto potencial, amo tanto aquela galera, me põe ali, porque eu dou conta de mudar aquelas crenças ali, ó. Me põe ali naquela família ali que tem umas crenças de que a vida é sempre doída, sempre sofrida, sempre uma luta, me põe ali que eu consigo mudar aquelas crenças. É isso que cada um de nós fez, tá? Então, com o maior amor do mundo, com a maior compaixão do mundo e também com a maior coragem do mundo, sabendo que a gente viria para cá e que ao receber as crenças do planeta no nível histórico, da coletividade e dos ancestrais no nível genético, que a gente poderia se esquecer de quem a gente é. E que a gente poderia se esquecer da luz que nós somos e do que a gente veio fazer. A gente poderia realmente se esquecer que a gente não está aqui para sofrer. Bom, então, quando surgem esses cursos sobre relacionamentos, como a gente se relaciona com o planeta Terra, obviamente é o curso Você e a Terra, como a gente se relaciona com a pessoa mais próxima da gente, né, o amor da nossa vida, a pessoa com que a gente escolheu dividir a vida, o propósito, a casa, a criação dos filhos, que é você e seu parceiro, como a gente se relaciona com as pessoas próximas a nós. E se você se permite se cercar das pessoas mais confiáveis, das pessoas que estão prontas, das melhores pessoas, das pessoas certas para você. Isso é você e seu círculo íntimo. Quem já me escutou falando já deve ter me ouvido cantar a bola de que eu adoro esse curso, eu adoro muitos cursos, é muito difícil dizer esse é meu preferido, mas eu acho que o círculo íntimo é meu queridinho, tá? E você e o Criador, né? Você e o Criador não é exatamente sobre a sua relação com Deus, é também, mas é mais ainda sobre a sua relação com você mesmo. Como assim, Fernanda?
Como eu falei um pouquinho na live de ontem, você e o Criador é sobre você ter certeza, ter clareza do que é o Criador e o que não é o Criador. Então, para isso, a gente vai conhecer um pouco mais ao longo desse curso, ao longo do livro e ao longo do curso, a gente vai praticar ferramentas para que você saiba o que é você, o que você está captando que também não é você, que você pode estar captando do vizinho, de quem mora com você, de quem está fazendo curso com você, de quem você está atendendo. Às vezes você acha que você está com medo de fazer um atendimento, mas você pode estar captando o medo de quem vai ser atendido. A pessoa que vem para o seu atendimento, mesmo que seja online, mesmo que seja à distância, essa pessoa ela pode estar com medo do atendimento, medo de você saber demais sobre ela, medo de você descobrir que ela não é perfeita, né? Medo de não dar certo, dela tentar mais uma terapia e não dar certo, e daí você capta aquele medo e você acha que é você que está com medo de não conseguir resolver o problema do outro, de não satisfazer a expectativa do seu cliente. Então, nossos pensamentos podem ser dos micróbios. 90% das suas células não são você, são micróbios. Tem um livro chamado 10% Humano, de uma médica. Só 10% das suas células são você, não são bactérias e vírus e fungos e especialmente bactérias, tá? Parasitas também. Então a gente também vai ter mais refinamento. Nós já falamos disso para vocês no DNA básico, mais ainda no DNA avançado, quando a gente limpa pacto, contrato, maldição, juramento, voto, né? E um dos nossos intuitos mais graves, mais urgentes, maiores intuitos quando a gente ministra o DNA avançado é que você tenha clareza de que toda cura é possível, em todos os planos da existência existe cura, deixa eu falar de novo, existe cura em todos os planos da existência, mas só através do 7º plano a cura é incondicional e a cura pode ser imediata. Para os outros planos, a cura também pode ser possível, mas existem condições. Eu não vou, provavelmente, entrar nisso agora para a gente não desviar o foco da nossa conversa de hoje, tá bom? Mas enfim, no Você e o Criador, a gente vai se aprofundar de novo em como, por vezes, as pessoas tomam as respostas do 4º plano ou do 5º plano ou mesmo do 6º plano, elas se confundem, se equivocam, não sabem discernir entre uma resposta da dualidade e uma resposta do Criador. Uma resposta do 4º plano ainda tem dualidade. Uma resposta do 5º plano, pelo menos na maior parte das camadas do 5º plano, ainda tem dualidade. Os anjos, mestres ascensionados, arcanjos, seus pais celestiais também são seres que a gente diz que são do 5º plano, mas eles são das camadas mais elevadas do 5º plano, onde já não existe dualidade, então já não existe julgamento. Fernanda, mas o Criador me disse que eu tinha pouco tempo de vida, que eu tinha que eu tinha que temer, eu tinha que ser temerosa porque eu tenho pouco tempo de vida e eu já recebi várias mensagens me dizendo isso, que me assustaram muito, então não é o Criador. O Criador nunca vai te assustar, nunca, nunca. E o Criador, vocês concordam que o Criador é inteligente? É um pouquinho inteligente? E o Criador sabe exatamente o que ele pode dizer para você que vai te assustar ou não? Fernanda, mas e se for verdade? E se for verdade que o meu tempo divino aqui nesse planeta é curto, que eu escolhi ficar pouco tempo nesse planeta? O Criador não vai me dizer? Só se não for te assustar. Só se não for te assustar. Então o Criador nunca vai dizer alguma coisa que não seja absolutamente para o bem maior, absolutamente amoroso. O Criador sempre vai aquecer seu coração. Qualquer medo que você sinta não veio do Criador. Qualquer raiva que você sinta não veio do Criador. Qualquer descrença que você sinta não veio do Criador. Não veio. Ou veio de outro plano da existência, veio de algum boi na linha, tá? De alguma interferência, de algum intruso, ou veio da sua própria mente, das suas crenças ou da sua interpretação daquela mensagem. Então, ao longo do curso Você e o Criador, a gente vai não só falar sobre tudo isso, a gente vai falar de uma lista de itens, de hábitos, enfim, de bloqueios
que não vão, bloqueios não é a melhor palavra, porque eles não vão bloquear as mensagens divinas. Mas esses itens, eles vão impedir que você tenha clareza das mensagens divinas. Por exemplo, medo. Digamos que o Criador diz assim para você: você é incondicionalmente amado. Você é incondicionalmente amado. Você é impecável para o Criador. E você está tomado de medo e aí você escuta assim: ah, meu Deus, eu não sou impecável não, não sou impecável não, acho que eu tô delirando, acho que é meu ego que tá dizendo isso, não pode ser o Criador. Então você recebe a mensagem do Criador pura, linda, amorosa, cristalina e você descarta, distorce aquela mensagem. Por isso que a gente fala que esse curso, na verdade, é sobre o seu relacionamento com você mesmo. E se você fizer bom proveito desse curso, você nunca mais vai desperdiçar tempo e energia brigando com a sua mente, brigando com você mesmo, se debatendo, tendo verdadeiros debates, né, com você mesmo. Porque nós temos, geralmente, pelo menos 2 conversas na nossa cabeça acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente vai saber o que vem do ego, o que vem do eu superior, o que vem daquela parte do seu subconsciente que quer te manter vivo, o que vem daquela parte do seu subconsciente que pode estar tentando corrigir alguma coisa do passado. E pode estar tentando corrigir alguma coisa do passado para os seus ancestrais. Não só da sua vida. Pode ser algo para os seus ancestrais, pode ser algo para a história do lugar onde você nasceu. E aquela parte do seu subconsciente, por causa das crenças, tá lá criando situações para você resolver ou para você compensar ou para você fazer uma hipercorreção ou uma semicorreção de um fato histórico. E aí você pergunta para o Criador: Criador, por que eu criei isso? E o Criador fala para você... É isso que a gente faz no digging, né? A maravilha. Quando a gente pergunta assim, do que isso está me servindo? E vem, por exemplo, eu atraio... Deixa eu ver. Eu atraio pessoas que me exploram para compensar aquele meu ancestral, aquele tio, aquele primo, aquele trisavô, tio trisavô, que roubou muitas pessoas, que roubou muitos camponeses. Isso é uma compensação histórica. Não é algo que o seu eu superior está criando, porque o seu eu superior não precisa criar desgraça para aprender. Mas outros níveis, outras camadas do seu subconsciente pode criar situações difíceis de escassez, de doença, de relacionamentos tóxicos, só para você compensar algo do passado ou corrigir algo do passado. E é o que a gente faz no digging desde o DNA básico. Do que isso está te servindo, né? Então, quando muitas vezes as pessoas dizem, não sei, não está servindo de nada... mas na verdade sempre está servindo, porque o seu subconsciente ele só cria aquilo que ele acha que está servindo, tá? O que a gente vai fazer no digging é ensinar o seu subconsciente que ele não precisa criar aquela situação de desgraça ou de escassez ou de doença para que você resolva alguma coisa do passado. Eu estava recebendo mensagem de que meu tempo estava acabando. Eu perguntei ao Criador e ele disse: você gostaria de mais um tempo divino? Ah, que lindo, Nirvana! Eu comandei me iluminar e permanecer aqui. Maravilha, Nirvana, é isso. É essa a nossa história aqui agora, tá? Isso que a Nirvana falou é possível, é completamente possível. A Vaiana Stable, ela fala bastante, quando ela fala sobre tempo divino, ela fala que se a gente completar o nosso tempo divino, nossos tempos divinos, porque a gente tem mais de um tempo divino, tá? Se a gente completar os nossos tempos divinos e a gente decidir que a gente quer ficar mais aqui no planeta, a gente vai ficar. A gente vai ficar. Então, realmente, a gente só vai embora quando a gente quiser. Que mais? Que mais? Outras perguntas. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui que eu não olhei, porque eu tava falando loucamente. Amores, assim como ontem eu convidei vocês para deixarem os seus insights ou as suas perguntas na caixinha de perguntas nos meus stories, e hoje eu respondi várias dessas perguntas, compartilhei nos stories para todos, várias perguntas maravilhosas sobre o eu superior, sobre os pais celestiais, sobre chip, sobre errantes. Então hoje eu faço o mesmo convite para vocês.
Eu já deixei lá nos meus stories uma caixinha, tá? É o último story e tá assim, qual o seu insight ou dúvida após a live de hoje, 22/6. Bom, por que que esse curso é tão importante, né? Bom, eu tô falando disso desde que a gente abriu a live. Ele é tão importante que muitas vezes a Havaiana Stable cogitou torná-lo. Gratidão, Nirvana, gratidão a você pelas perguntas, que bom que você gostou das respostas que eu deixei lá no Stories para vocês. Então, por muitas vezes, desde que esse curso Você e o Criador surgiu, a Havaiana Stable cogitou torná-lo pré-requisito para todos os outros cursos Theta Healing, depois de básico, avançado e digging, porque ele muda, esse curso muda completamente a sua percepção das crenças de você mesmo e, claro, do outro também. O seu digging vai virar um super digging. Eu costumo dizer que esse curso é uma pós-graduação do digging, né? Você faz um digging mais veloz, mais preciso ainda, depois de Você e o Criador. Quando eu tive a oportunidade de passar por um atendimento com a própria Havaiana, eu estava fazendo o curso Anatomia Intuitiva de Instrutor, são 3 semanas de curso de instrutor, né? E a Havaiana fez apenas uma demonstração durante essas 3 semanas. Eu estava com a mão quebrada há 8 meses naquele momento. Foi uma fratura aparentemente simples, mas que ela não fechava, não curava, por mais que eu enviasse amor incondicional, por mais que eu comandasse a cura. Já tinha feito diggings, né, com certeza, tinha feito reiki, tinha feito microfisioterapia, tinha feito várias coisas maravilhosas. Então eu sabia que eu ainda tinha alguma crença ou algum sistema de crenças impedindo a cura, impedindo que o meu corpo fizesse a cura. E aí eu tive a oportunidade de passar pela Havaiana, ela me convidou, né, para ser o exemplo daquela turma. Olha, acho que vale a pena eu contar essa história por inteiro. Eu tinha... não ficava à vontade de pedir ajuda dela, porque sempre há muitas pessoas pedindo ajuda, solicitando ajuda da Havaiana. Então eu não fui exatamente até ela pedir ajuda, mas ela já tinha um dia visto que a minha mão estava quebrada, ela tinha segurado assim minha mão, ela colocou o dedo dela assim bem aqui em cima de onde era a fratura, né? Porque foi aqui no metacarpo do dedo anular da mão esquerda, né? Da aliança de casamento, não por acaso, né? E aí ela colocou a mão aqui e falou assim: você fez um bom trabalho com os ossos. Agora trabalha os nervos, né? Então esse foi um momento assim, 2 segundos que ela teve comigo. Mas num dos dias do curso, à noite, na hora de dormir, eu entrei em teta e falei assim: Deus, se for pro bem maior, se realmente for pro benefício de toda a turma, éramos 60 alunos. Se realmente for pro benefício de todo mundo, eu tô pronta. Ela pode me chamar para demonstração. Ok, e fiz essa manifestação e dormi. E me esqueci disso no dia seguinte, me esqueci por completo. Então lá estava eu na aula, compenetrada assim, né, enfiada no meu caderno, quando de repente aparece alguém na minha frente, nada mais, nada menos do que a Havaiana, de pé, me estendendo a mão, e ela fala assim: vocês lembram o que eu falei pro Criador? Eu falei pro Criador: eu estou pronta, se for pro bem de todo mundo, eu estou pronta. A Havaiana esticou a mão e falou assim: você tá pronta? E aí, né, me deu um branco, eu falei assim: ah, meu Deus, eu tava, mas agora eu já não sei mais. Bom, ela fez uma demonstração comigo de 10 minutos, e foi a única demonstração que ela fez naquele curso. E eu tô contando isso pra vocês porque foi uma demonstração tão rápida que quando terminou, ela falou assim pra mim: você já fez Você e o Criador, né? E eu falei: fiz. E aí ela virou pra turma toda, pra aqueles 60 alunos e falou assim: viram? Façam Você e o Criador e os diggings de vocês, tanto quando você faz o digging, como quando você recebe o digging, os diggings vão ficar muito mais rápidos e muito mais precisos, tá? Você vai ligar o turbo, vai potencializar muito o seu digging. Basicamente, você usa 3 perguntas e você chega à crença raiz e muda tudo. A partir da compreensão mesmo, de como a gente cria cada situação na nossa vida. E você fica muito expert, você tem uma clareza muito grande do que é quando o seu cliente traz uma resposta e você sabe que aquilo não é da fonte. E você vai ajudar o seu cliente a rapidamente
trazer uma resposta que verdadeiramente é da fonte. Isso faz toda a diferença. Você saber o que você está recebendo que realmente é da fonte e como rapidamente garantir que seja da fonte. Porque isso você tem que fazer sempre, desde o DNA básico. Quando você faz uma pergunta para o Criador, você recebe várias respostas. Não é porque você não está indo até a fonte, você está indo até a fonte, mas a sua mente continua trabalhando e todos os outros planos da existência continuam existindo. Então você faz uma pergunta e há várias respostas. Você tem que usar o seu bom senso e o seu discernimento para saber qual resposta é do Criador. E a do Criador é sempre a mais amorosa. Sempre. A mais simples, a mais amorosa, a que te tira do seu umbigo e a que deixa o seu coração tranquilo. Essa é sempre a resposta do Criador, sem nenhum julgamento. Quando eu falo sem nenhum julgamento, não significa que o Criador... Digamos que eu entro numa loja, cancela, Criador, cancela, cancela, cancela. Mas digamos que eu entro numa loja e que tem um assaltante nessa loja, tá? Ah, Fernanda, o Criador sempre vai te dizer a coisa mais amorosa. Então o Criador vai falar pra você... Deixa eu ver. Se colocar em risco? Não, de forma alguma. O Criador pode me dizer assim, olha, tem uma pessoa fora de controle nessa loja, saia imediatamente daí. Saia imediatamente daí, você vai ficar segura. Você está segura, fique tranquila, só saia imediatamente daí. Isso é o Criador. Envie amor incondicional. Envie amor incondicional e saia imediatamente daí. Isso é o Criador. O Criador não vai pintar tudo de cor de rosa. O Criador pode te mostrar, vira à esquerda. Agora é importante que você vire à esquerda, envie amor incondicional e você vai ficar bem. Isso também é o Criador. O Criador não vai falar para você se colocar em perigo. Nunca, nunca, nunca. Perguntas, né? Sei que rolaram algumas perguntas por aqui. Bom, mas a Mari, né, Mari César de Ribeirão, foi bem isso. Me dispus a ser a demonstração do curso maravilhoso de Digging no último final de semana e foi o maior presente que eu ganhei. Ah, Mari, gratidão, foi um grande presente para mim também, para a turma toda. A Michele Paterno, do Caminha Comigo, na maioria das vezes as pessoas trazem a resposta do eu sobrevivente. Pois é, que é a parte do nosso subconsciente que está presa aos medos, que tem medo de sofrer de novo, que tem medo de sentir dor, ou que tem medo de morrer. Também a Michele Paterno, linda, ela faz um excelente digging, viu, pessoal? Esse é um dos meus cursos favoritos, já fiz 2 vezes e faria mais. Linda. Deixa eu ver, mais perguntas, mais perguntas. Olha, eu tô rolando aqui o texto. Fica mais fácil para você garantir que eu não vou deixar a sua pergunta passar batido? Fica mais fácil se vocês usarem um pontinho de interrogação para fazerem as perguntas de vocês, tá bom? Assim eu tenho certeza de que eu não perco a sua pergunta. Vamos lá então. Ellen Genaro. Mas sem o conhecimento... Deixa eu ver qual que é a primeira aqui. Fer, sempre em oração eu tinha uma imagem que achava que era uma revelação do futuro. Eu aguardava com dúvida se ocorreria. Perguntei ao Criador, que me disse que era uma projeção do meu masculino. Ok. Mas vamos lembrar que o futuro, existem vários futuros. Por isso que no Theta Healing a gente fala da leitura do futuro provável, né? É o futuro provável. Sempre que a gente muda crenças, por exemplo, você está mudando o futuro. Você muda uma escolha, você está mudando o futuro, tá? Ainda continuando aqui com a Ellen, tá? Continuando a pergunta dela. Mas sem o conhecimento, eu achava que era algo que iria acontecer. Na verdade, era o meu ânimos, o meu masculino interno. Só para contribuir, porque vivemos com elucubrações, né? Pois é, elucubrações mentais que às vezes gastam muito da nossa energia. Esse final de semana é o Digging. Digging foi no último final de semana. Esse final de semana agora é o curso Você e o Criador, tá? E o curso Você e o Criador, ele é pré-requisito para o Anatomia Intuitiva Online. Eu vou ministrar o Anatomia Intuitiva Online agora de 1 a 15 de julho. O curso, né? Aliás, na semana que vem eu vou falar sobre isso. Uma das lives da semana que vem é: o curso Anatomia Intuitiva é tudo isso mesmo? Esse é o título de uma das lives da semana que vem, tá? Bom, é claro que é tudo isso e muito mais. O curso Anatomia Intuitiva é unanimidade. Todo mundo que faz bem feito, né? Que faz com um bom instrutor, que faz com uma boa turma. Nossa, é um curso maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.
que eu adoro ministrar. Ok, Nandinha Kazaki Minicelli, sonhando com anatomia intuitiva. Muito bom, muito bom. Ela também é instrutora de Theta Healing, é consteladora. A Michele Paterno aqui também deixando o depoimento dela, ela que já fez anatomia, né? É tudo isso mesmo. Eu tô parecendo fã, mas é isso mesmo. Ok. Novas perguntas? Por que demoram as respostas quando eu faço as perguntas para o Criador? Ah, tá joia, Yolanda. Deixa eu ver a melhor forma de te responder, meu anjo. Olha, quando eu comecei com Theta, eu era uma dessas pessoas, embora eu já viesse de uma caminhada pelas terapias e pelo mundo holístico, eu trabalhava na época numa escola Waldorf, né, com a pedagogia antroposófica. Eu já era reikiana, de Reiki Usui, Reiki Magnificado, Reiki Karuna, já tinha estudado floral, iridologia, já tinha feito uma série de coisas, mas ainda assim, quando eu cheguei ao Theta Healing lá em 2011, eu achava que eu não sentia nada, que eu não via nada, que eu não escutava nada, que eu não tinha intuição nenhuma. Cada vez que eu ia fazer dupla com alguém durante o curso, eu pensava assim, coitadinha da minha dupla, Deus me ajude, né? E na hora de testemunhar, eu fazia assim, Deus me mostre, me mostre, me mostre, me mostre, me mostre, me mostre mesmo. Porque eu sempre achava que eu não estava testemunhando. Com o tempo, com a prática, mas sobretudo, amores, com o trabalho de crenças, eu sei que não é sexy falar para vocês que trabalho de crenças resolve tudo, mas resolve tudo, tá? Porque o que mais impede que a gente tenha clareza da nossa intuição são as crenças que a gente carrega e que a gente nem imagina que a gente carrega. Por isso, cada vez que a gente fala para vocês, nós instrutores, cada vez que eu falo para vocês assim, pessoal, trabalho de crenças, façam digging, limpem as crenças, vocês acham assim, não, mas eu já limpei, eu já fiz um digging no curso. Eu fiz 100 diggings só no ano de 2018, durante as minhas formações de instrutora. Eu não tô falando dos diggings que eu fiz atendendo as pessoas, atendendo clientes e alunos. Eu tô falando de 100 diggings que eu recebi nos meus cursos de formação de instrutora. Só no ano de 2018 foram 100. Na minha formação inteira, uma hora eu preciso calcular. Então, depois de todos esses diggings, aí eu posso dizer para vocês que fica cristalino e as respostas vêm na velocidade da luz. Às vezes, antes de eu fazer a pergunta, eu já obtive a resposta. A intenção pura, é o poder da intenção pura, né? Antes de você levar o tempo de formular um pensamento, a intenção pura já foi e a resposta pura do Criador já veio. Aí a gente só tem o trabalho de traduzir aquela resposta para algo que a gente consegue colocar em palavras. E isso acontece durante o atendimento, isso acontece durante os cursos, isso acontece aqui durante as lives, quando vocês me fazem algumas perguntas. A Malu Matsubara, que, nossa querida, você aqui, super, super professora de yoga, fez também uma anatomia recentemente. Linda. Que gostoso ler você. Anatomia com a Feira é top. Gratidão. Gratidão. A Nirvana, fale mais sobre a intenção pura. Ok, intenção pura aqui que eu posso falar para vocês. A intenção pura é uma lei, é uma das leis do sexto plano. E quanto mais virtudes, mais a gente trabalha com as leis. Exemplo, quanto mais virtudes, mais fácil é para você esticar o tempo ou encurtar o tempo. Quanto mais virtude, mais fácil é para você fazer uma leitura intuitiva, mais fácil é para você perceber a resposta que você recebe do Criador. Lembra? Todos nós recebemos, tá? Mas para você ter clareza da resposta, você tem que limpar os chiados, que são as crenças. No mínimo, limpar o seu campo, como a gente falou ontem. Aliás, eu deixei um bom resumo da limpeza do campo lá nos meus stories, o kit de limpeza básica que você aprende no DNA básico e no DNA avançado. A limpeza de crenças, como eu acabei de falar para vocês. E me escapou alguma coisa agora. Quando a gente está falando da velocidade com que a gente recebe as respostas, da intenção pura, de quanto mais virtude, mais você trabalha com as leis, certo? Ok, vou lembrar o que mais eu ia falar para vocês.
Olha, uma coisa que funcionou muito para mim na minha caminhada, no meu amadurecimento como Theta Healer, foi... A gente não aprende a perguntar assim para o cliente, por exemplo, né? Onde isso começou? E o cliente fala assim, eu não sei. E aí você pergunta, e se você soubesse? Não é? A gente não aprende com a Havaiana Stable a usar essa frase, e se você soubesse? Quando o cliente fala, eu não sei. Então, uma das táticas que eu usava comigo mesma, anos atrás, muitos anos atrás, quando eu comecei, eu ainda tinha muitas dúvidas, eu sempre duvidava de que eu estava escutando o Criador, eu usava isso comigo mesma. Então, quando eu pedia para o Criador, está feito, está feito, está feito, mostre-me, e eu achava que eu não estava vendo nada, eu dizia assim, Fernanda, e se você visse, como seria? E aí, as imagens se abriam, né? Fernanda, e se você ouvisse, como seria? E aí, eu fui... Isso funcionou para mim. Então, pouco a pouco, eu fui me abrindo para... E se realmente eu estiver vendo? E se realmente eu estiver ouvindo? As respostas vão chegar de... A resposta é a mesma, mas ela vai passar pelo seu filtro. Um exercício que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, geralmente a gente faz no DNA básico ou no DNA avançado se der tempo, mas ele não é do DNA avançado, tá? Mas é um exercício que eu gosto muito de fazer, é colocar o nome de uma pessoa que o grupo não conhece e pedir para o grupo inteiro fazer a leitura intuitiva dessa pessoa, tá? E aí o grupo inteiro, então, vai ao 7º plano, pede para o Criador fazer uma leitura a gente chama de leitura remota, né? Então o grupo todo vai até o 7º plano e pede para o Criador a leitura daquela pessoa, todo mundo retorna e todo mundo compartilha como foi a sua leitura daquela pessoa. É muito lindo, porque cada um percebe de uma forma. Um de vocês vai captar mais o corpo físico, outro vai captar mais o emocional, outro vai captar mais o mental, outro vai captar mais o espiritual, outro vai captar mais o energético. Um de vocês vai captar com imagens, outro vai captar com palavras, outro vai captar com sensações de forma mais sinestésica. E no final, quando eu conto para os alunos, quando eu dou feedback a respeito daquela pessoa, quem é, qual é a história dela, pelo que ela está passando, é muito lindo como faz sentido para todo mundo. Então, para a sua leitura ser validada, ela não precisa ser igual à minha. A leitura, a mensagem vai chegar do Criador, mas ela vai passar pelo filtro de cada um de nós, pelo repertório de cada um de nós. Fernanda Minicelli, verdade, só chegar... a Fê, você é muito gentil. Só chegar perto da Fê, que eu já senti a resposta, ela tem uma energia linda. Nunca esqueço que estava presa em uma crença, a Fê chegou perto de mim e a crença apareceu na hora. Ah, Fê, você é muito gentil. Mas deixa eu aproveitar esse seu comentário super generoso e trazer mais uma coisa para vocês. A nossa vibração conta muito, claro. As nossas virtudes, mais do que tudo. Mas a gente vai praticando, né? A gente vai praticando. Então, o Theta é sobre nos dar ferramentas, instrumentos, possibilidade da gente praticar o que a gente não tem possibilidade de praticar no nosso dia a dia. Praticar as suas virtudes e a sua intuição. Tem um curso chamado DNA 3, no qual a gente pratica mover as 3 moléculas mestres. Vocês ativaram as 3 moléculas mestres nos cursos básico e avançado. No básico, vocês ativaram 2 moléculas mestres, a do cóccix e a da pineal, e no avançado vocês ativaram a 3ª molécula mestre, que é a do coração. Bom, elas estão ativadas. E agora? No DNA 3, a gente aprende a alinhar essas 3 moléculas e a movimentá-las. E com esse movimento, o nosso campo se torna tão potente que só de eu chegar perto de você, de fato, as suas crenças vêm à tona. Mas aí, de novo, Fernanda, então por que a gente não faz de cara o DNA 3? Porque se ao movimentar essas 3 moléculas, esse campo é tão potente que ele faz as suas crenças virem à tona, imagine as minhas, né? Então, a gente precisa de ter feito bastante trabalho de crenças antes, um mínimo, pelo menos. Por isso que o DNA 3, para o DNA 3, o pré-requisito é a anatomia intuitiva, que é um curso de 15 dias. Durante 15 dias, você vai limpar crenças de cada um dos seus sistemas. Você vai limpar crenças e emoções que adoecem seu sistema esquelético,
crenças e emoções que adoecem seu sistema endócrino, seu sistema respiratório, seu sistema circulatório, seu sistema linfático, seu sistema nervoso e assim por diante, tá? Aí a gente tá pronto para fazer o DNA 3. Sem catarse, sem dor, sem sofrimento, sem passar mal, sem ter febre, com graça e leveza como é para ser. Perguntas? Qual a ligação entre intenção pura e a lei da atração? A Nirvana tem umas perguntas muito legais. Nirvana, eu vou sempre te responder da melhor forma que eu posso. Eu sinto muito se eu não puder destrinchar muito mais sobre esse assunto agora, tá? Intenção pura e a lei da atração. Seria legal se eu pudesse ter um pouquinho mais, assim, se eu soubesse um pouquinho mais o que você entende pela lei da atração. Mas eu vou entender que você está me falando realmente da lei da atração como a gente vê lá no Theta Healing, né? Quando a gente estuda os planos da existência, a gente estuda as leis do sexto plano e as virtudes que a gente precisa para acessar cada uma dessas leis, para trabalhar com cada uma dessas leis. Intenção pura é uma das virtudes que a gente precisa ter para dominar a lei da atração. É o que eu consigo te dizer agora, tá? Mas tem outras virtudes, compaixão, bondade, justiça. Uma virtude é o wonder. O wonder é a sua capacidade de se maravilhar, de olhar para uma flor e falar, uau, que divino, né? Isso também é uma das virtudes que a gente precisa. Não consigo fazer auto-digging nos atendimentos, consigo com o paciente. O que eu posso fazer? Ok, fiz até o digging, tá bom. Raimundo, ok. Olha, nada impede que você faça o auto-digging, tecnicamente falando. Da mesma forma que você faz com seu cliente, você vai fazer com você. Da onde isso veio, primeira parte, né? Da onde isso veio, onde isso começou. Qual a primeira vez que eu senti isso? Qual é o pior disso que eu tô sentindo? Porque às vezes a gente não tem clareza do que tá sentindo. Então precisa começar por aí. Primeiro, Deus, me mostra com clareza o que exatamente eu tô sentindo, o que exatamente tá me incomodando, o que tá me deixando bloqueado, o que tá me deixando triste, né? Primeiro é ter clareza do que tá acontecendo. E aí a gente vai para a segunda parte, na verdade para a primeira, que é onde isso começou? Qual a primeira vez que eu me senti assim? Qual a primeira vez em que eu me senti paralisado? Ou em que eu me senti como se eu remasse e nunca chegasse a lugar nenhum? Qual a primeira vez em que eu senti que por mais que eu fizesse, eu nunca era reconhecido, eu nunca era valorizado? Geralmente a gente vai para a primeira infância, geralmente, ou para o ventre ou para as crenças genéticas, né? Lá no Você e o Criador, o que a gente vai falar para vocês também fazerem? Entre em Theta. A gente vai ensinar uma forma de vocês garantirem que vocês estão falando com o Criador, né? Suba mais, suba mais, suba mais, suba até que você veja somente luz branca e até que não seja possível subir mais. E pergunta para o Criador onde isso começou. Onde isso começou? Pode ser que o Criador te mostre que começou no ventre, pode ser que o Criador te mostre seu pai, por exemplo. Não quer dizer que foi porque meu pai me disse algo que criou esse sentimento em mim. Pode ser que tenha começado porque meu pai se sente assim. Então, gente, pede clareza, né? Deus, me mostra mais, me mostra de uma forma que eu entenda. Me mostra de novo, me mostra em câmera lenta. Me mostra de uma forma que eu entenda. Mas é muito simples, amores. Então, onde começou, de onde isso vem, qual a primeira vez em que eu senti isso, do que isso me serve hoje? Mesmo que o Criador me mostre que isso começou com um ancestral, eu vou perguntar do que isso me serve hoje, né? Ah, tá, eu tive um ancestral então, um avô, um bisavô, um trisavô, um pai, que por mais que fizesse, ele achava que nunca tinha valor. Do que isso serviu para ele? Ah, serviu para ele trabalhar muito, serviu para ele sustentar a família, serviu para ele sempre se esforçar para ser um bom homem, um bom pai, um bom filho. Tá bom. Foi disso que serviu para o meu ancestral. E do que serve para mim? Do que isso serve para mim? Do que serve para mim eu achar que nunca sou bom o suficiente? Lembra que se você responder nada, essa parte do seu cérebro que está falando nada não é seu eu superior. Então você
deixa o nada de lado, né? E continua. Do que serve? Porque você sabe que serve. Ou se não servisse de nada, o seu subconsciente não manteria essa sensação. Ele mantém essa sensação e ele mantém esse conjunto de crenças porque ele acha que está servindo. Então, do que me serve me sentir sem valor? Como se por mais que eu fizesse, nunca fosse bom o suficiente. Ah, realmente, também me serve para eu fazer mais e mais e mais, para eu me esforçar, para eu me motivar. Olha só, um dos downloads que a gente faz lá no DNA Avançado é motivação. Motivação no conceito de Deus. Quando a gente recebe esse download lá no DNA Avançado, eu acredito que a maior parte das pessoas não dá o devido valor para esse download. Mas, gente, é tão importante a gente saber o que é motivação através do Criador. Como é você ter motivação sem precisar da preocupação para te motivar, sem precisar do medo de não pagar as contas para te motivar, sem precisar do medo de uma doença ou de uma guerra para te motivar, sem precisar da raiva para te motivar. Então, talvez seja isso do que te serve. Serve para você se motivar. Né? Então, remove essa crença de que você precisa se subestimar, se desvalorizar, que você precisa sempre da aprovação dos outros para depois, somente depois, se validar e se aprovar. E o terceiro passo, que é quais são os aprendizados. Criador, o que eu estou aprendendo de bom com isso? O que eu estou aprendendo de bom? Que virtudes eu estou aprendendo de bom com isso? Olha, toda a dificuldade que a gente tem de usar o Theta em nosso benefício próprio, mais uma vez, só nos mostra que a gente ainda tem crenças para limpar. Talvez seja importante limpar isso, o que me impede de aplicar essa técnica em benefício próprio. Essa técnica ou qualquer outra técnica. Será que eu tenho crenças do quarto e quinto plano? Daquelas crenças antigas, aquelas crenças de quarto e quinto plano que dizem que os seus dons só podem ser usados para os outros? Que é errado usar a sua intuição para você mesmo? Que só vai funcionar para os outros e não vai funcionar para você? Porque me parece, tem cara disso quando eu leio a sua pergunta, tá? E aí você pode usar o mesmo método que eu estava destrinchando até agora. Criador, onde isso começou? Da onde isso vem? Que eu não posso usar para mim os meus dons, que eu não posso usar para mim, para o meu benefício, os meus conhecimentos. Da onde vem que eu não posso, ou que isso é errado, tá? Dito isso, meus amores, que eu sinto que era mais adequada essa resposta aqui para a pergunta do nosso colega. Dito isso, tem questões que é natural que você queira a ajuda de outra pessoa para fazer o digging para você. É natural. Porque a sua mente já refletiu tanto sobre aquele assunto, já fez tanta elucubração mental, como disse a nossa colega Ellen Genaro, que você já fica mais... Você não consegue desembaralhar, né, o que é a sua mente lucubrando, o que é a sua intuição, o que é o que você sente, o que é o que os outros disseram para você. Então também, tudo bem. Puxa vida, mas eu sou Tata Healer, eu fiz básico, avançado e digging, eu preciso de alguém para fazer o digging comigo? Tudo bem. E esse digging que outra pessoa vai fazer para você, ele vai ser muito eficiente, ele vai ser muito transformador, porque você é um Theta Healer e você já abriu o caminho para essa pessoa chegar onde ela tem que chegar. Que bom! Lírios Terapias, eu amei DNA 3, quero reciclar. Vamos reciclar. Ana Paula Moro, eu respondi a sua pergunta sobre chips lá, chips, implantes energéticos, lá no Stories, tá? Catarina Jordan, Nica... Amores, mais perguntas? Ou insights? Tainá, que bom te ver por aqui. Edna, fiz básico avançado, não prático. Não pratico. Ah, não pratico, será que é isso? Estou sentindo muitas coisas de sofrimento ultimamente. Estou atenta e procurando clareza deste momento de transição. Está sendo ruim, o Theta Healing pode me ajudar, com certeza. Olha, Edna... pratique o Theta. Eu entendi que você disse não pratico, né? Pratique o básico, as limpezas, alinhar seu campo, alinhar seus chakras, abrir seus sentidos intuitivos. Eu gravei um vídeo há alguns dias com um ritual de 1 minutinho,
que você pode fazer todo dia para abrir seu chakra, seus sentidos intuitivos, limpar seu campo, abençoar sua casa, tá? Crie o seu próprio ritual, você tem tantas ferramentas, use. A gente tá num momento mesmo em que as pessoas, de forma geral, estão passando por muitas mudanças e elas estão assustadas com essas mudanças, elas estão inseguras com as mudanças planetárias, globais, nacionais e pessoais. Então, acho que nós todos estamos muito mexidos, né? Passamos por 2 eclipses não faz muito tempo, que vieram realmente para movimentar as estruturas arcaicas que não servem mais para o bem maior. Gente, tudo que não serve mais para o bem maior vai ruir. E aí as coisas começam a ruir e a gente fica assustado. Não faz sentido, né? Então comemore quando as coisas começam a serem questionadas, a serem revistas, quando elas começam a estremecer. Eu me lembro de uma carta do tarô, que é a carta da Torre, e a Torre, ela representa isso, né? A carta da Torre, para quem não conhece, é uma torre desmoronando. Por que essa torre tem que desmoronar? Porque aquela ordem arcaica que não serve para o bem maior, caótica ou, enfim, que não serve para o bem maior, para que outra ordem benéfica venha, aquela ordem arcaica tem que cair, né? E a gente está nesse momento, planetariamente falando. Planetariamente, você, o Criador Excepcional, quero reciclar Sara. Venha reciclar, se você puder, se você tiver disponibilidade. Raimundo, espero ter ajudado, espero que tenha contribuído, que bom, que bom. Para os outros tudo caminha, para mim é mais desafiador, por aí. Sim, então, e é uma crença muito comum de nós terapeutas, né? Muito comum que a gente tenha crenças assim. E aí eu sinto de te falar também, espero que você esteja aqui ao vivo ainda, que isso aqui ainda não é a crença raiz, tá? Para os outros tudo caminha, para mim é mais desafiador. Eu ainda perguntaria do que me serve isso, do que me serve que para os outros tudo caminha, mas para mim é mais desafiador, porque aí também tem ganhos, tá? Do que me serve que para mim seja mais desafiador? Me serve para eu desenvolver a minha bondade, me serve para eu ficar no caminho certo, me serve para eu ficar perto de Deus, para eu agradar a Deus. Com quem que eu aprendi que eu tinha que me esforçar muito mais que os outros, ou que para mim tudo tinha que ser mais difícil, porque talvez isso fosse me trazer mais mérito, ou mais até poder espiritual. Às vezes a gente tem que limpar essas coisas que são muito antigas, lembrando que não são nossas, geralmente não são nossas, são dos nossos ancestrais. Olha, nós somos... Quase todos nós somos descendentes em algum nível, pelo menos 1% do seu DNA é de indígenas. Se não, você mora numa terra cuja ascendência também é indígena. E para os indígenas era e é muito comum que o xamã ou o pajé, aquele que é o curador da tribo, o que ele faz para curar os indivíduos da tribo? Ele, desde cedo, ele é treinado para ser muito forte, para passar por coisas mais desafiadoras do que os outros índios, né? Porque quando ele vai curar alguém, ele toma a doença para si. E aí o outro sai curado, e aí o pajé ou o xamã vai ter que transmutar a doença nele próprio, tá? Então, a gente carrega crenças assim, de que eu tenho que ser mais forte que o outro. Para eu curar o outro, eu tenho que ter curado tudo em mim. Eu tenho que sentir o que o outro sente. Eu tenho que ser uma esponja. Isso tudo são padrões e crenças do 4º plano da existência. E a gente não precisa carregar isso. Você pode perceber tudo que o outro sente sem pegar para você, né? Aliás, acho que a Mari César trouxe essa contribuição também, de como essa mudança lexical, ao invés de dizer eu sinto o que os outros sentem, você dizer eu percebo o que os outros sentem, isso já faz toda a diferença. É assim que é para ser, você percebe no seu coração, percebe no seu campo, você pode perceber até no seu corpo, mas você não pega para você. É assim que é para ser, tá bom? Mas pode ser que a gente precise, além de limpar ganchos e fragmentos de alma, pode ser que a gente precise de fazer trabalho de crenças. Ok? Porque por muitos séculos e por muitos milênios,
os curadores achavam que tinham que tomar a doença para si, que tinham que se sacrificar, que tinham que ser verdadeiros mártires, que tinham que passar por um martírio. Não é para ser assim, não mais, chega. Aliás, acho que nunca foi para ser assim. Raimundo, você é o Criador, que bom, que bom. Faça, assim que puder, se puder, faça esse final de semana. A Vitória, que querida, Vitória Jordan, que responde a tantos de vocês, que cuida, que gerencia, coordena aqui várias coisas para que eu possa estar aqui falando com vocês agora, por exemplo. Às vezes a gente subestima as ferramentas básicas, sim, mas elas são tão importantes, exatamente, né? São os pilares. Mudam tanta coisa no nosso dia a dia. Raimundo ajudou muito. Karina, Fê, qual é a sua opinião sobre sobre as sincronicidades numéricas? Karina, eu acho que elas são interessantes, eu acho que quando eu vejo... Tem dois números que me chamam muito a atenção. 1111, né, me chamam muito a atenção. E quando eu vejo 1812, 18 horas e 12 minutos, porque é a data do meu aniversário. Então, para mim, como esses dois números, essas 2 horas são simbólicas, eu me habituei a sempre perceber o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo. Que ideia que eu acabei de ter e eu olhei no relógio, são 18h12, né? Quando a gente fala do sexto plano, nós estamos falando também dos registros acásticos, estamos falando das leis da astrologia, da astronomia, dos números da matemática, da numerologia, tudo isso, tá? Tudo que são tons e vibrações é sexto plano da existência também. A Vaiana Stable, ela gosta bastante dos números. É por isso que geralmente quando você soma o valor dos atendimentos, o valor dos cursos, a gente tem números como 8, por exemplo. 8 ele é um número de prosperidade e de justiça. Ou 7, que é um número de espiritualidade. Ou 3, que é um número de alegria. E a Vaiana fala assim, para vocês que não se importam muito com numerologia, lembrem-se de que quando uma massa de indivíduos acredita em algo, aquilo tem força. Então, para muitas culturas, os números têm sim. Cada um tem a sua representação, o seu simbolismo. Mais do que isso, uma própria energia, uma própria egrégora, né? Então, quando o número mínimo de pessoas acredita em algo, quando o número mínimo de pessoas olha para o número 8 e vê nele o infinito, a prosperidade, a abundância, existe essa egrégora no número 8. Você pode usar essa egrégora a seu favor, tá? É uma das formas da gente pensar, assim, na sincronicidade numérica. Não sei se te responde, não sei se essa resposta foi exatamente a que você esperava, tá? Enfim, eu gosto da sincronicidade numérica, eu acho que não é mero acaso, não. Os portais, as datas, 12 do 12 do 12, por exemplo, são realmente portais. É assim que eu sinto, tá bom? Sempre é um alento te ouvir. Que bom, Edna, Suzy, Márcia Camargo. O que eu tenho que fazer quando procuro uma doença no livro Doenças e Desordens e não tem? Tá bom. Anjo, eu gostaria de te falar assim, escreve pra mim, tá? Escreve pra mim e se Deus quiser eu vou ver no meio de tantas mensagens, são muitas mensagens em todas as mídias, todos os dias eu faço o possível, eu e a Vitória, para responder todo mundo, para que eu possa te ajudar. No doenças... Bom, o que mais eu posso te dizer? Você quer me dizer alguma doença agora, para que eu possa destrinchar um pouquinho para você? O que acontece, quando a gente faz anatomia intuitiva, a gente entende cada sistema. Então, mesmo que a doença não esteja lá na ordem alfabética do livro Doenças e Desordens, você sabe o que fazer. Especialmente quando você aprende o que eu ensino junto com a anatomia intuitiva, que são as 5 leis biológicas. Então, além do conteúdo que a Vaiana traz, que já é riquíssimo, eu também ensino para os meus alunos como fazer esse raciocínio que a gente aprende nas 5 leis biológicas, com as 5 leis biológicas, né?
ou nova medicina germânica, ou bioalinhamento, ou reprogramação biológica. E aí, não importa o nome da doença. Mesmo que você me fale uma doença da qual eu nunca ouvi falar, eu vou te perguntar assim, tá, mas o que isso provoca? Quais são os sintomas? Ah, o sintoma é suor na mão e suor no pé. Então, com base no sintoma, você consegue apurar qual é o conflito, quais são que tipo de crença que está provocando aquele sintoma, tá? Mas olha, Márcia, mais do que tudo, anjo, de novo, siga os passos que a gente ensina para vocês, desde o DNA básico, que a gente reforça no curso Digging, quando a gente ensina para vocês como trabalhar com doença. Vocês têm 2 atalhos para as doenças. 2 atalhos para que vocês cheguem mais rápido, direto, na raiz da questão, na raiz daquela crença que causou a doença, né? Ou das crenças, porque nem sempre é uma crença só, muitas vezes são algumas. E uma dessas formas é justamente perguntar assim, quando começou essa doença? Ou esse sintoma? Ou mesmo uma fratura, por exemplo, a minha fratura na mão. Fernanda, quando você fraturou a mão? O que você estava vivendo? O que você estava pensando? O que você estava fazendo naquele dia? Então pergunta para a pessoa, quando começou essa doença? Quando você recebeu o diagnóstico? O que você estava fazendo? O que estava acontecendo na sua vida? Porque sempre serve. O que você quer descobrir é como aquela doença está servindo para a pessoa. Por exemplo, essa doença pode ter trazido mudanças para a vida dela, que por mais que sejam dolorosas, no fundo trazem ganhos. Quando eu quebrei a mão, a minha maior dor, além da dor física, que era tremenda também, mas a minha maior dor era que de repente, de um minuto para o outro, eu tinha que pedir ajuda para tudo. Eu não conseguia nem prender o cabelo sozinha, com uma mão só, né? Muitas coisas que eu não conseguia fazer sozinha com uma mão só. Eu tinha 2 cachorros, um deles era bebezinho, tava dodói, eu viajava para o Brasil inteiro, toda semana, carregando 4 malas, e de repente eu não podia fazer um monte de coisa sozinha. Então, isso para mim era muito enervante. Eu ficava brava com isso, né, de não poder fazer sozinha. Mas tinha algo muito bom por trás disso, por baixo disso, né? Então, do que estava me servindo? Por mais que eu não gostasse, aparentemente, num nível mais superficial, estava me servindo para eu aprender a receber ajuda. Estava servindo para eu desacelerar, mesmo que fosse na marra. Então, aí você já descobriu algumas crenças. Testa comigo, né? Então, lá atrás, 5 anos atrás, a gente testaria assim. Eu preciso estar doente para poder desacelerar. Eu preciso estar doente para poder receber ajuda. Eu preciso estar doente para poder me cuidar. Isso tudo ia dar sim, 5 anos atrás. Sigam o Digging, pessoal. O Digging é a arte de fazer as perguntas certas. E a gente ensina para vocês as perguntas certas. É claro que quanto mais você pratica, quanto mais você recebe Digging, assiste Digging, faz Digging, limpa suas crenças, mais clareza, mais facilidade você vai ter com Digging. O Digging pode ser fácil, pode ser uma delícia fazer Digging, é para ser assim. A outra forma de você trabalhar com doença é pedir para a pessoa fechar os olhos e imaginar que ela está curada. E de novo, o que vai mudar na sua vida na hora que você estiver curado? Você não precisa mais tomar remédio, não sente mais dor, não sente mais limitação nenhuma, você está 100% curado. O que vai acontecer na sua vida? Então, no meu caso, voltando para essa história da mão fraturada, quando me perguntaram isso, Fernanda, fecha os olhos e imagine que a sua mão está curada. Ela está quebrada há 8 meses, você sente dor há 8 meses, mas agora imagine que você está curada. O que vai acontecer? E eu falei assim, eu vou encontrar minha alma gêmea. Então, olha só, eu tive que trabalhar o medo de encontrar minha alma gêmea, algo que eu nunca imaginei que eu ia ter que trabalhar, porque eu queria encontrar minha alma gêmea desde que eu tinha 11 anos, mas eu tinha um medo de encontrar minha alma gêmea, eu tive que trabalhar isso para minha mão sarar, tá? Usem os atalhos que vocês conhecem. Que horas são? Bom, acho que é a hora de finalizar. Ellen, limpar essa crença dos xamãs me libertou de ser esponja, auxiliou muito nos atendimentos. Ellen também é uma linda terapeuta. Parabéns, Ellen. Gratidão pelo seu depoimento. Amei esse conceito. Eu percebo o que o outro sente, não eu sinto o que o outro sente. Muito legal.
Mesmo não sendo terapeuta, vivi muito isso de ser esponja. Pois é, né? A gente não precisa viver isso. A gente pode ser empata, pode ter compaixão, pode ser bondoso, pode ser generoso, pode ser altruísta, sem pegar para você a dor do outro, tá? Nirvana, sempre contribuindo muito. Na Bíblia, os números aparecem muito. Pois é. Tenha uma conexão forte com os números. Obrigada. Gratidão você, Karina. Pessoal, vou olhar aqui para o pontinho de interrogação. Qual a raiz dos furúnculos? Tá bom. Eu tenho que saber, teria que saber em qual lugar são os furúnculos, tá? Mas, olha, tem alguma conotação com sujeira. Então, o que foi vivenciado que essa pessoa se sentiu como uma sujeira? Pode ser uma sujeira que ela viu, pode ser uma sujeira que ela sentiu que fizeram com ela. Pode ser uma sujeira metaforicamente falando, tá? Pode ser no sentido literal. Por exemplo, alguém pegou um negócio do lixo e esfregou em mim. Fizeram uma sujeira comigo. Isso é uma sujeira literal. Mas pode ser uma sujeira metafórica. Alguém pegou a minha ideia no trabalho e apresentou para o chefe como se fosse dele. É uma sujeira metafórica, tá? Por alto, ok? Mas olha, furúnculo tem inflamação, então tem raiva também. Que mais aqui, pessoal? Antes de finalizar, perguntas. Nossa, muita coisa. Ainda sobre os furúnculos, né? Então, inflama, tem outra palavra para isso. Tem bactéria, né? Mais ou menos bactéria, mas tem bactéria. Então, também tem culpa. Então, o que aconteceu de sujo e que eu acho que é errado, que eu acho que eu tenho culpa, tá? Alguma coisa assim. A Isabel linda, e ainda fica negando ou insiste em dizer que aquilo que a gente traz do sétimo plano não faz sentido. Tá bom, deixa eu pegar aqui as perguntas da Isabel desde o começo, tá? E quando a pessoa não percebe o que mudou e nem percebe os ganhos? E mais, quando a gente pergunta para o Criador e a pessoa diz que não faz sentido para ela, e ainda fica negando ou insiste em dizer que aquilo que a gente traz do sétimo plano não faz sentido. Tá bom. Anjo, acho que isso é o mais desafiador num atendimento. E a minha resposta talvez seja um pouco irritante, mas de verdade, eu acho que é assim, Deus, o que eu faço? Quando a pessoa não aceita nada, ela tá diante de mim, eu tô cheia de ferramentas para auxiliar, tô cheia de intuição, tô cheia de insights e a pessoa não aceita nada. Deus, o que eu faço? Por onde eu vou? Então, às vezes, a pessoa só aceita amor incondicional. Ela só aceita isso. Gente, e só amor incondicional, não é pouco, tá? Então, olha, tudo bem, posso enviar amor incondicional para você? Pode, envia amor incondicional. Talvez você tenha que fazer isso por 30 segundos, 3 minutos, 10 minutos. Talvez você precise trazer um download posso trazer para você um download de segurança, de como é se sentir segura e como é viver sem ser julgada e sem se julgar. Posso remover a crença de que você tem que saber tudo, ter todas as respostas. Tem que ver caso a caso, tá? Mas eu concordo, Isabel, que isso é o mais desafiador. O mais desafiador não é fazer a leitura, não é ter conexão com o Criador, não é obter as respostas. Para mim, Fernando, o mais desafiador é driblar o mental do cliente, né? Quando o cliente não permite que você faça o seu trabalho. Acho que realmente é o mais desafiador, tá? Fê, dá para responder algumas perguntas? Acho que era isso, né, Isabel? Aloha, paz e luz. Passei a vida sendo esponja da minha mãe. Peguei a raiva que ela tinha do meu pai. Se perdoe por isso, tá bom? Então, furúnculo no bumbum. É bem isso que eu tava falando, tá? Sim, 2 pessoas, 2 homens fizeram muita sujeira comigo e pegaram meu dinheiro. Então, é bem isso mesmo, tá bom? Olha, trabalha auto-perdão. Se você puder, faz o exercício do perdão e do auto-perdão, tá? Que sinto que é importante o auto-perdão para você também, bastante. Amores, acho que agora eu vou encerrar, porque já são 20h15, quase 20h20. Semana que vem, terça e quarta-feira, tem mais. Foi problema na minha escápula. Não foi crença, sim. Não foi crença, sim. Me sinto em relação às atitudes de algumas pessoas. Mas você se sente assim em relação às atitudes de algumas pessoas por causa das crenças. Por causa das crenças, tá?
São nossas crenças que criam a nossa percepção da realidade. Então, dependendo das minhas crenças, alguém vai me passar a perna e eu vou me sentir um otário. Ou eu vou me sentir abusado. Ou eu vou me sentir até cúmplice, né? Dependendo das minhas crenças, eu vou só olhar para o que aqueles dois fizeram, enviar amor incondicional, corrigir tudo que eu tenho que corrigir e seguir em frente. Então é com base nas nossas crenças que a gente percebe a realidade, que a gente cria impactos e doenças ou não. Tá bom, moçada? Então terça e quarta que vem tem mais, às 19 horas. Fiquem com Deus, boa semana. Deixem seus insights e dúvidas lá na caixinha de perguntas nos stories. Grande, grande, grande abraço. Fiquem com Deus. Fê, qual a raiz do bruxismo? Tá bom, uma última e eu vou fechar aqui, tá? Qual a raiz do bruxismo? Olha, morder, né? Ranger os dentes. Quem será que eu queria morder? Quem será que eu queria mastigar, mas que eu não posso? Então eu ranjo os dentes, tá? Que raiva, que indisposição é essa que eu tenho que segurar na boca? Não posso demonstrar quem que eu queria mastigar, tá bom? E aí você mastiga os seus próprios dentes. Beijão, fiquem com Deus.